Centro de Estudos Presbiteriano. Essa é a nossa primeira aula do alfabeto grego, né, sobre o grego no Novo Testamento. Nós vamos estudar o alfabeto grego de alfa a ômega. Meu nome é João França, sou professor de Teologia, de Línguas Bíblicas e Exegese no Centro de Estudos Presbiteriano. Seja bem-vindo a este curso. Esse é um curso pedagogicamente elaborado para que você aprenda de maneira virtual, online, esta disciplina. Então, nesta sessão, nós teremos uma média de 25 aulas desse conteúdo. Então, são 25 aulas de puro conteúdo de grego do Novo Testamento, para você aprender a ler os primeiros passos do Novo Testamento em grego, ok? Seja bem-vindo ao nosso curso. Deus abençoe você. Deus estenda graça sobre sua vida, sua família e seu ministério. Muito bem, a primeira letra grega que nós temos é a letra alfa. Esta forma aqui é a forma maiúscula e esta aqui é a forma minúscula, né? Então, você tem aqui a forma, a caneta aqui é a fórmula maiúscula e essa é a fórmula minúscula, né? Então, forma maiúscula, como se fosse o nosso A, e a forma minúscula é como se fosse o nosso A, mas é de um jeito mais ou menos assim, ok? Muito bem, seguindo aqui. O alfa é o nome e tenho o som, como se fosse a palavra father, né? Father. Eu sou o alfa e o ômega, você conhece isso na literatura bíblica. O beta, né? O beta você tem como se fosse o B maiúsculo e o beta ok? Essa é a forma do beta. Nome beta, bela, equivale ao nosso B, bela. O gama maiúsculo e o gama minúsculo, né? Gama. A palavra gift, né? Gift. Um duplo gama, por exemplo, quando você tem uma palavra com dois gamas, ele é pronunciado como, por exemplo, sina, né? Como se fosse um N. Então, você tem lá o primeiro gama, se transforma no N, né? Delta. Delta, você tem a forma do triângulo, né? O triângulo delta, que você conhece da matemática. E tem o delta, o D, como se fosse esse D aqui, ó. Aqui a gente tem o delta, né? Que é o D. Delta, som de discípulo, né? D, som de D, né? O epsilon é como se fosse o nosso E. Nome epsilon, som de bela, tá vendo? Bela. Zeta é como se fosse o nosso Z, né? Então você tem um zeta como Z maiúsculo e o zeta minúsculo, esse sinal aqui. Eu tenho o zeta, né? Nome zeta. Né? Zetel, que é olhar ou procurar zetel, né? Zetel. Eta é como se fosse. É o E, tá, gente? É o E, mas a forma parece um H, mas é o E. E esse aqui é como se fosse um N, é o eta minúsculo. Lembrando, forma maiúscula, forma minúscula. Eta, tem o som de E, né? Eta. Som, era, né? O teta você conhece, né? Essa palavra teta tem um T aqui, a letra T, maiúsculo. E o teta minúsculo. Tem outra forma também que o pessoal escreve nas gramáticas, essa aqui. Tá? Então, teta.
Teta, teologia, né? Então, a palavra teologia, né? Teologia. A palavra theos, não, theos, é Deus, né? Então, no início da palavra, theos, Deus, você tem aqui no início. É isso. O iota, é como se fosse nosso i, né? Lembrando que ele não tem ponto, tá, gente? Então, você tem aqui o iota maiúsculo, o i maiúsculo, como se fosse o i maiúsculo, e tem o iota minúsculo, que é assim. Você não coloca ponto em cima, tá? Senão está errado. Iota, som de filho, som de i, tá? Som de i. Então, nenhum iota, tá vendo? Nenhum iota ou tio passará de toda a lei. Mateus 5,18. Uma palavra que aparece grafada, iota. O capa é como se fosse o nosso K. Capa, som de king, né, de capa. O lambda, eu tenho o outro aqui. Nome lambda, nome livro. Som de livro, né? Livro. Aqui você pode pronunciar como mu ou como mi, né? Então, mu, som de mar, né? Que você tem lá o M maiúsculo lá, né? O M maiúsculo. E você tem o M minúsculo. Unir, ou assim, né? O nu, oni, né? Nome, né? Nome, o som no nome, né? O som de N. O que são esses três tracinhos no maiúsculo, tá? E o minúsculo esse aqui. Que é o que tá? Que o som que o nome que e o som do táxi, né? Este som que né? O ômicron é como se fosse o nosso O, ômicron, som oferta, né? Um som aberto, né? Oferta. Quando usado sozinho, né, o ômicron, ele é usado como artigo definido, como o, né? Então, não esquecer disso. O pi, você conhece o pi, né? Que o pi é a forma maiúscula. E a forma minúscula é parecida, né? O pi representa o som do nosso P, praia. Hoje já usado para descrever, né? O usado hoje para descrever uma circunferência de um círculo, né? Lá, calcular o diâmetro de um círculo, você usa a fórmula de pi, né? Muito bem. Rho. O Rho é como se fosse o P em português, mas é um R, tá? O som é de R. E então aqui são as duas formas, né? Maiúsculo e minúsculo. Rho, som de rato, né? E lidamos aqui com os três sigma, né? Sigma maiúsculo, sigma inicial e sigma final, né? Maiúsculo, minúsculo, inicial, minúsculo, final. Então o nome é sigma e a som é situação, por exemplo, né? Normalmente inicia-se palavras na seguinte forma, né? O sigma nesse formato aqui, ó, gente, nesse formato aqui, é o sigma inicial. E pode ter a seguinte forma aqui, mas essa forma aqui, ela só aparece no final das palavras.
ok? Essa forma aqui. O tal é como se fosse o nosso T, tá? Então você tem agora o som, né? O som é de tela. E aqui eu tenho Y, ou Y, né? Y ou Y. Essas duas formas aqui, né? Ok? É isso aí. Som dut, né? Dut. Palavra grega hypselos, né? Hypselos significa alto, né? Hypselos. Ou rupselos também, né? Pode ser rupselos. Rupselos, alto, né? Aí agora tem o fi, né? Nome fi. Tem o som de fone. É o som do pH, tá, gente? Como se fosse o F. O que eu tenho duas formas, né? A forma maiúscula, como se fosse um X do X, né? E tenho lá o X minúsculo, que é da palavra Christos, né? Então representa o som de CH. O psi, o nome psi, né? Da onde a palavra psicologia, né? Psi. Psil é o som. E aí uma pronúncia rápida como em pseudo, por exemplo, pseudo, né? Pseudo, psi, né? Psicologia, por exemplo, né? E chegamos aqui no ômega, né? O ômega é a última letra do alfabeto grego. Eu tenho a forma dessa ferradura aqui, como a gente chama, né? E essa forma aqui, ok? Então, essa forma da ferradura se escreve assim. E o ômega minúsculo é assim, ok? Então, você tem aí o ômega, o som de ouro. Eu sou o alfa e o ômega. E assim nós seguimos para as vogais, né? No inglês, você vai ter essa expressão aqui, tá? A, E, I, O, U, Y, né? No português é até A, E, I, O, U, porque o Y eu coloquei em parênteses que vai ter uma dinâmica muito interessante, né? O Y ele vai funcionar como U para nós, né? No grego eu tenho alfa, eta, epsilon, eta, iota, ômicron, Y, ômega. Então existe uma relação entre esse é aqui e esse é, tá? Existe sempre uma relação de aberta e fechada. Então vamos lá para o tipo de marcação, né? Tipo de marcação, as marcas da aspiração. Nós temos dois tipos de aspiração, aspiração difícil e aspiração branda, né? Então o que faz? Ela possui um som como R. Por exemplo, a palavra hagios. Esse sinalzinho aqui em cima nós chamamos de aspiração, quando ele virado para esse lado, né? Então eu tenho lá hagios. Aí aspiração áspera ou difícil. Aí eu tenho hagios. Ok? Aí. E o sigma final, né? Lá o sigma final, né? Então, hagios. Ok? E a expressão branda é essa aqui, apóstolos, né? Apóstolos, né? Então tem lá. Apóstolos.
Então, apóstolos. Né? E aí a aspiração branda vem aqui em cima, ó, gente. E o que é o contrário, tá vendo? Esse é nessa direção, aspiração áspera, e o som é de R, e esse é nessa direção aqui. Ok? E aí nós encerramos a nossa aula de hoje. Deus abençoe você. Deus tenha graça sobre sua vida. E a gente se vê na nossa próxima aula.